Alô, 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 amigos! Muito bom estar com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu nome é Damião, estamos juntos mais uma vez. Eu trabalho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, entre outros. Lá a gente apresenta o programa Sensibilidade, entrevistando, trazendo sempre convidados. Temos o programa Leitura Dinâmica, falando sobre livros toda semana, entre outros programas que a gente apresenta na programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Também participo ao lado da amiga espírita Tatiana Benítez, ela que reside hoje em Barcelona, na Espanha, e lá a gente tem uma participação no canal do YouTube da Tatiana Benítez, falando de uma sessão Pipoca Espiritual, onde falamos de filmes, analisamos filmes e buscamos sempre o lado espiritual de cada obra cinematográfica, né? E hoje viemos aqui, estamos juntos mais uma vez. Que bom, gratidão de estarmos juntos aqui com os amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Gratidão, gratidão a todos os amigos que mais uma vez nos convidaram para realizarmos a palestra de hoje. A palestra de hoje que tem como tema Existimos. O tema Existimos é do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, a lição 104. A lição 104, Existimos. Mas antes, então, de iniciarmos a nossa palestra, vamos, então, à nossa prece de abertura, né? Vamos, então, iniciarmos todo esse trabalho, nos harmonizando para a realização deste trabalho. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos amigos espirituais, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinastes. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho. Se errarmos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos mais trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao nosso tema de hoje, né? Então, o tema de hoje, mais uma vez agradecendo a todos os amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira pelo convite, gratidão de estarmos juntos. O papo hoje é um papo até um pouco filosófico, né? A diferença de viver e existir, né? E é um pouco isso que a gente vai conversar um pouco, mas inclusive daqui a pouco eu trago o texto do Emmanuel para você. Vamos antes refletir um pouquinho, né? Porque existimos e Jesus, né, nos traz a sua verdade e vida para um povo sofrido, né? Olha, naquela época era um povo sofrido e igualmente hoje. A gente percebe a mensagem como ela é atual a todo instante, né? Então precisamos desse estímulo, aprendendo com o exemplo de Jesus. A gente dará vida em abundância de acordo com aquilo que praticamos. Olha que lindo isso, né? Nós vamos dar vida em abundância de acordo com aquilo que praticamos. Gente, existem vida em muitos lugares, existem planetas, sabemos que temos vidas em todos os lugares, né? E a vida o que é? Uma oportunidade, uma prova de amor. Crescemos, evoluímos através das encarnações, aprendendo, aprimorando, estamos sempre aprendendo. Olha, sou um humilde trabalhador, né, da doutrina espírita e tendo essa gratidão, né, de saber que estamos sempre, sempre aprendendo. O que é? O aprendizado é um crescimento, vamos melhorando cada vez mais, vamos nos construindo. E aquilo, né, perdoando e aprendendo, né? E o grau de evolução, gente, o grau de evolução de cada um é de cada um, é o tempo de cada um, né? E
Às vezes, né, perdemos oportunidades devido à nossa ignorância que trazemos em nós. Por isso a importância, né, sempre a importância do convite ao estudo da doutrina espírita, né? Para quê? Para desenvolver o nosso lado espiritual e colocar em prática aquelas histórias. É o tempo de cada um. E é o convite, né? O convite. Será que já não chegou o seu tempo? Vamos estudar, nos dar essa oportunidade nesta existência de estudarmos, né? E aquilo, né? Cada um no seu tempo. Não adianta a gente parar e falar, mas eu vou depois. Vai, cada um no seu tempo. É cada um no seu tempo. E temos que lutar. É uma luta contra nós mesmos. Sim, a luta é contra nós mesmos. Sentimentos que ainda não foram trabalhados dentro de nós e muitos acabam se perdendo. Estamos sujeitos a isso, gente. Podemos nos perder, podemos errar, faz parte. Quantos espíritos evoluídos que caíram? O mundo oferece muitas coisas, né? Muitas tentações. Agora, é aquilo, mesmo caindo, podemos levantar. Afinal, através das nossas experiências, vamos evoluindo, vamos nos educando a cada passo nessa existência. E a gente não pode se contaminar, viu? A gente não pode se contaminar com a raiva, com a revolta, com a insatisfação. Tem que ter fé, temos que ter fé e, principalmente, ajudar a quem precisa de apoio, né? E eu sei, gente, olha, levanto a mão humildemente e digo, eu também às vezes patino, mas não podemos desanimar, mas não podemos desanimar. Somos seres humanos, somos seres humanos, todos nós. Por isso, quanto é importante, né? Estamos tendo todo o tempo, né? E aí precisamos, a todo o tempo que temos, todas as oportunidades que temos que aproveitar e fazer o melhor, né? E aí, dos grandes exercícios que nós temos, né, é o pensamento. Não podemos deixar brechas mentais, gente. O pensamento, a gente não pode estar deixando brechas mentais. Existimos, estamos aqui, mas como estamos vivendo, hein? Como estamos vivendo? O que estamos fazendo? Estamos fazendo as nossas orações, preces, evangelho no lar, livros e filmes edificantes. Estamos prestando atenção na nascente do nosso pensamento e tomando as rédeas da situação. Estamos tendo gratidão pelas oportunidades. Então é isso, né? Como estamos vivendo é a reflexão de hoje. Afinal, muitas criaturas ainda utilizam o verbo, sabe? Escrevem coisas sem proveito. Vai querer o quê? Estimular o mal. E isso, vamos falar sério, é um pouco o retrato das nossas redes sociais. E aí? Aí você vai parar e falar, nossa, o Damião está falando para fulano, para Beltrano, eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. E estou falando para você. Não vamos. Tá vendo? Esse é o nosso exercício. A gente está falando, eu estou falando de mim e estou falando para você. Não amplia mais para os outros, não. Nós não podemos mudar o outro, nós podemos mudar a nós. E esse é o exercício. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós. E sabe, o que vai acontecer, né? Muitos utilizam o seu talento para estimular a dor, o sofrimento. Vai ter que reparar isso em algum momento, não tem jeito. Existe porque isso existe, por isso existe o sofrimento, devido às nossas atitudes, gente. Existe isso. O mundo precisa de amor, de falarmos de coisas boas, estimular o amor no outro, sabe? Sofremos, sem dúvida, faz parte. E se estamos bem, é aquela história, né? A gente, eu estou bem, mas se você vê alguém sofrendo, o que você vai fazer? Você vai sofrer junto. Sabe, empatia, solidariedade. Então, precisamos aproveitar as oportunidades, não podemos deixar falar mais alto aquilo que temos dentro de nós, de ruim dentro de nós. E é mudar o que faço, não mudar o outro, vamos mudar a nós, tá? A vida é nossa obra, existir é uma coisa e viver é o nosso grande desafio. Nós somos os construtores da nossa existência, né? Estamos nessa oportunidade, né? Para quê? Para sermos luz e ajudar a nós e a quem quer que seja.
Olha que linda essa oportunidade que estamos tendo nessa vida, né? Então vamos lá ajudar, podendo e ajudar aqui lá. Você fala, como é que eu vou poder ajudar o outro, né? Podemos ajudar ouvindo, podemos ajudar tendo paciência com o outro, podemos ter tolerância com o outro, amor com o outro, e não importa, ajudarmos como podemos, tá? Olha, vou repetir para você, a gente pode ouvir, a gente pode ter um pouquinho mais de paciência, podemos um pouquinho mais de tolerância e podemos amar ao outro, né? E aquilo também, né? Não somos professores, somos todos nós alunos em aprendizado. Então, a lição de hoje é para que possamos observar a nossa existência e o que estamos fazendo. Vamos compartilhar com você o texto de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 104, Existimos, de Chico Xavier, por Emmanuel. E ele começa: Vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus, João 10:10. Olha o que Jesus nos diz e nos lembra. Vim para que tenhas vida e vida em abundância. Não é lindo? Então, olha lá, vai o texto de Emmanuel, nos começa a reflexão. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. E o texto de Emmanuel prossegue: há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar a negação, a crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade, da delinquência existem, como todos nós existimos. Então, observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Chico Xavier. Emmanuel, é o que nós falamos, né, nessa reflexão nossa. E é bem isso, o texto é muito claro, né? Viver é algo diferente de existir, sabe? Então, e aí, vou trazer algumas reflexões mais para você. Tem, por exemplo, uma mensagem de Divaldo que diz: quem desculpa seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Mas quem procura a vingança se iguala ao seu agressor e perde toda a razão, mesmo que esteja certo. Divaldo Pereira Franco. E olha, tem um texto do Alberto Leitão Rosa, que saiu no Jornal Espírita Fluminense, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes de Niterói, do Rio de Janeiro, e ele escreveu o seguinte, né, que Herculano Pires comenta em seu livro A Evolução Espiritual do Homem, da editora Paideia, que segundo as filosofias da existência, viver é diferente de existir. É o que eu falei hoje, o papo filosófico. Viver é diferente de existir. E o Herculano Pires coloca luzes da doutrina espírita sobre essa afirmativa, explicando que os seres viventes são aqueles que se ocupam exclusivamente com as exigências do corpo, enquanto que os seres existentes transcendem entre esses anseios e buscam a satisfação da alma. Muitos vivem unicamente
para atender às satisfações da matéria, em especial comer, beber, relações sexuais, dinheiro, poder, não se dão conta de que o corpo físico nada mais é do que um instrumento de trabalho do espírito rumo à perfeição. Mas chega o dia em que aqueles que assim agem percebem que não são felizes, que falta alguma coisa. Inicia-se então a escalada rumo ao ser existencial. Continuarão atendendo às necessidades da matéria, mas investirão parte do seu tempo imprescindível para a alma. O ser existente é aquele que se ocupa com o seu próximo. Ao ver o incêndio das dores invadindo os corações de seus irmãos, tem compaixão, leva sua gota d'água para amenizá-lo, compreende melhor os erros alheios e exercita o perdão. Distribui o bem que é possível e descobre que fazer o bem lhe faz feliz. Jesus, como registrado, aborda esse tema no Sermão da Montanha. Jesus, como registrado, disse, né? Não vos preocupeis com vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olha aí a mensagem de Jesus, né, nesse momento, né, e ensina que não nos preocupemos com as coisas do corpo. Isso significa relaxamento com elas, mas sim, isso não significa relaxamento, né? Isso é bem claro, não significa nos relaxar com elas, mas sim um trabalho para conquistar o básico, confiante em Deus e sem preocupações, sem ansiedades, né? Ora, se Deus alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo e nos dá o bem maior, que é a vida, certamente nos proverá com um bem menor, que é o alimento, a roupa, concluiu o mestre em seu raciocínio lógico, afirmando que devemos primeiramente buscar o reino de Deus, as necessidades do ser existente, todas as coisas serão acrescentadas, necessidades do ser vivente. Então, dediquemos, pois, parte do nosso dia ao estudo, à meditação das verdades eternas, à prática do bem, sintetizada na questão 886 de O Livro dos Espíritos: benevolência, indulgência e perdão. Certamente, esse é o caminho de existir e, consequentemente, da felicidade. Olha, esse texto de Herculano, você vê como as coisas se juntam, né, nesse momento. Né? E tem mais. Deixa eu trazer uma conversa com você de um texto do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que diz: você já pensou na diferença entre viver e existir? Esse é o nosso papo filosófico de hoje, né? A diferença entre viver e existir. Embora uma análise superficial dos dicionários nos dê a impressão de que os dois termos têm significados iguais, uma busca atenciosa pode sugerir algumas diferenças. Para viver, basta ter vida. Todos os seres orgânicos vivem. Então, para viver, basta ter vida. Agora, para existir, é preciso um certo grau de consciência. É saber retirar da vida o que ela tem de melhor para a evolução do ser. Aí entra uma parte que é fundamental, como é o nome da nossa lição de hoje. Como é o nome da nossa lição de hoje? Existimos. Existimos é o nome da lição de hoje. Você vê todo o sentido, né? Todo o sentido quando a gente pega esse texto, essa abertura desse texto do Momento Espírita, e é isso, para existir já é preciso um certo grau de consciência. Um sábio da antiguidade expressou bem essa ideia, sintetizando aí numa frase célebre, né? Penso, logo existo. Foi o filósofo francês René Descartes. E existir pressupõe uma ação consciente, exige a ação do pensamento. Existir é ser, é estar, é permanecer. Sob esse ponto de vista, podemos nos questionar se existimos de fato ou simplesmente vivemos. Passamos pela vida de forma quase inconsciente? Grande parte dos seres humanos passa pela vida sem dar a devida atenção às circunstâncias à sua volta. Permitimos que a nossa existência se transforme num automático, né? E como ao acordar pela manhã, ligássemos o piloto automático, nos deixássemos por ele conduzir sem estar efetivamente desperto. A tal ponto, isso é real, que ao anoitecer, poucos se lembram dos fatos ocorridos no decorrer do dia.
E esse tipo de comportamento é extremamente prejudicial, porque nos conduz ao final da vida física sem que tenhamos retirado dela os ensinamentos necessários, gente. Não é outro motivo pelo qual as massas são facilmente conduzidas, tangidas pelas ideias dos que pensam e gostam de manipular seres distraídos. Vamos pensar. Dessa forma, somos facilmente seduzidos pelo modismo, pelos vícios e os interesses mesquinhos que surgem apontando soluções fáceis, ilusórias, né? Vale a pena darmos outro sabor à nossa vida, outro sabor à nossa existência e passarmos a existir conscientemente, refletindo no que é melhor para nós mesmos e para os nossos familiares, amigos e vizinhos, não nos deixando levar por propostas infelizes que só nos farão sofrer mais tarde, procurando conjugar o verbo ser, ao invés de nos atentarmos somente ao ter, analisar as mensagens vinculadas pela mídia, a fim de que possamos retirar as boas ideias e descartar as que complicarão as nossas vidas. Assim, a opção será sempre nossa. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa perceber. De novo, é sempre isso. A opção será sempre nossa. Passar pela vida no automático ou existir com consciência desperta. Aquele que opta por viver como outro ser orgânico qualquer teme a morte física, mas aquele que existe de forma consciente passa do túmulo com lucidez e segue existindo, né? Há pessoas que vivem praticamente do estômago para baixo, né? Come, bebe, faz sexo, torce para o seu time favorito, briga por ele, dorme e, por fim, morre. Né? Há pessoas que vivem do estômago para baixo. Come, bebe, faz sexo, torce para o seu time favorito, briga por ele, dorme e, por fim, morre. Esses são chamados homens fisiológicos. Só pensam em si mesmo, encaram o trabalho como obrigação e não ensinam a ninguém o pouco que sabem. E há os homens psicológicos, são aqueles que, sem deixar de atender às suas funções fisiológicas, têm muita fome intelectual. Leem bastante, meditam, raciocinam, iluminam a mente com ideias salutares e contribuem positivamente para um mundo melhor. Seu trabalho é eficiente e geralmente fazem o que podem para ensinar aos outros tudo o que sabe. São pessoas que existem de forma consciente. Têm, no dizer de Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Gente, o papo hoje é muito, né, filosófico e é lindo isso, né? É linda essa reflexão. Por isso o tema da noite, do dia, da tarde, desse momento de hoje aqui com vocês, é exatamente essa, né? Existimos. Para que a gente possa refletir. Parece, é por isso que a gente fala, né? Um papo filosófico, mas é da gente parar e refletir o que estamos fazendo. E você vê que algumas atitudes, o quanto elas são importantes, o pouco que a gente sabe, a gente poder estar ensinando ao outro. Essa é tão pouco isso, né? A gente sabe tão pouco, mas a gente pode ensinar. Agora, ou guardar para levar para o túmulo e sabe? Para quê, né? Para quê? Para quê? Né? Então a gente tem estamos tendo essa grata oportunidade nesse instante dessa reflexão, né? E eu acho que é o que passamos o tempo todo, né? Para a gente hoje a lição é essa, né? A gente ter essa consciência, né? Essa consciência dessa pequena, grande diferença, né? Nós somos professores, somos todos aí, estamos todos em aprendizado e a gente ter essa certeza, né? Essa simples certeza, né? Dessa pequena, grande diferença, né? Pequena, grande diferença de viver e de existir. É uma pequena, grande diferença, né? Para viver, basta ter vida. Todos os seres têm. Para existir, é preciso consciência, saber retirar da vida o que ela tem de melhor
para a evolução do ser e ajudar aqueles que mais necessitam. Gente, adorei estar aqui junto com vocês. Estamos terminando já a palestra de hoje. Deixa eu então ir para a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos amigos espirituais, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam. Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos em socorro daqueles que te reconhecem, fiel e prudente, fazendo divino modelo através das suas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Assim seja. Gente, estamos encerrando, né? A palestra de hoje, tema Existimos. Você peço a sua leitura e reflexão aí no livro Palavras de Vida Eterna, lição 104, de Chico Xavier de Emmanuel, e essa reflexão, né, da diferença de viver e de existir. Que possamos, como aprendizes que somos, né, colocarmos em prática tudo aquilo, amar ao próximo como a nós mesmos. Colocar em prática tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado a todos os amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira e até uma próxima oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão e um grande abraço. Tchau, gente.